Oi, Olá, Júnior. pessoal, boa tarde, tudo E bem aí, com vocês? Júnior? Boa tarde, tudo Boa bem com tarde, tudo você? bom? Tudo ótimo, graças a Deus. Chove ou não chove, gente? Direto. Nossa, Júnior do céu, não para a chuva É, aqui, tá muito difícil. Tá uns 3 dias já que chove sem parar, desde de manhã até a noite. Fico imaginando essa grama, né? Cada dia que você olha, ela subiu um palmo, é incrível. Nossa, nem Subiu e fale. o nosso caseiro aqui, o que cuidava da grama, pediu conta e queria aumento. Eu falei, não, aumento eu mesmo corto. Aí a gente tá esperando o conserto de algumas roçadeiras aí, máquinas e tal. Aí eu que vou cortar tudo isso agora. Tá quase uma Mata Atlântica. É, porque dependendo do tipo de equipamento, não pode cortar úmido, né, galera? Agora imagino que esse tamanho de propriedade você tem que ter o carrinho, né? Ou de empurrar ou de subir em cima. Subir em cima deve ser o melhor Nessa, de tudo, fica passeando. nessa situação que tá, como a grama já tá alta, eu vou ter que passar primeiro com a roçadeira. Aí depois é que eu passo com o carrinho, senão quebra logo o carrinho, aí o prejuízo é Nossa, maior. Tá enorme, tá dando na nossa cintura já. não tem jeito. Eu saí para andar com o Sadan na sexta ou na quinta. Ontem de manhã deu uma paradinha, eu saí de novo. Falei, gente, o mato que tava com palma, ele tá na minha cintura já aqui em volta de casa, né? Eu percebi, falei, o pessoal da prefeitura aqui vai ter trabalho. Felizmente aqui em casa eu não tenho mais, mas na outra casa que eu morava era eu que cortava. Olha, não é muito legal, não. É um negócio que eu confesso que eu não sinto prazer. Que nem muita gente fala, não, pra mim é tranquilo, é hobby. Eu falo, não, pra mim não. E É aí, pessoal, tenso. tivemos alguma evolução? O que que vocês estão fazendo? O que que vocês conseguiram ou não conseguiram fazer? Eu imagino que a chuva deve ter limitado bastante as movimentações aí, né? Mas Nossa, eu demais. vi que pelo menos ali na parte abrigada e na mesa de sinuca o menino não tá brincando. Ah, Tá. sim, então. Essa semana a gente conseguiu pegar forte no enriquecimento ambiental, Tá? no Senta. Ele começou a sentar ontem. Antes a gente estava fazendo, tentando o comando do Senta lá na churrasqueira. E como era um lugar aberto, ele não tava. Ele ficava sem entender. A gente até tentava pôr a mão assim na bundinha dele, ele não sentava. Aí, o que que a gente fez? E eu tentei também ontem, achei barato. Eu falei para ele, senta, trovão. E mostrava para ele. Aí ele não sentava, ele fazia o contrário. Ele levantava, ficava de pezinho assim, ia no chão e rodava. Ficava de pezinho, ia pro chão e rodava. Eu não sei se ensinaram ele assim, se ele roda por causa do negócio da. Se ele ficava preso, né? E aí acabavam que, às vezes, ia dar comida, queria que ele ficasse de pé. Eu Mas falava assim, ele faz isso de uma maneira estressada ou a expressão dele tá normal? É normal, normal. Então normal. bota o nome nesse comportamento, nesse comando, captura e faz festa. Ele rodou, roda, aí, roda, aí. Já ensinou o cachorro a rodar. Depois você falar que foi você que ensinou, falar, ó. Aí eu achei um barato. Falei, trova, senta. Aí a gente foi lá no canil, porque tava muita chuva esses dias. Então é difícil até pra gente soltar o Félix. Não tem como, porque virou literalmente um rio aqui. Entendi. A É, grama tem ali, ficou, nossa, tudo alagado. Então, até pra gente soltar os outros é complicado. Eles ficam tudo cheio de barro, é um caos, aí tem que ficar secando depois, tirar o barro, é horrível. Aí a gente acabou que não conseguimos fazer um negócio com o Félix. Mas aí a gente levou ontem ele pro canil e ele foi também procurar o Kleber, porque o Kleber foi colocar umas telhas aí para não entrar água e tal. E aí ele tava dentro do canil, a gente com petisco, aí lá ele sentou. Sentou, a gente fez uma festa danada, deu um monte de petisco para ele. Ele sentou 2 vezes lá dentro. Eu não sei se é alguma coisa também que ele pegou, tipo, às vezes ele fazia isso no próprio canil, né, onde ele Para sair, ficava. alguma coisa para poder sair, antes de sair tinha que sentar. Pode ser isso também. talvez. Mas aí falta a gente pegar esse comando do senta e fazer fora, que ele não obedece muito. Mas lá dentro ele senta super fácil. A gente viu isso ontem. O fica, a gente está treinando também. E você viu que, né, que naturalmente ele já procura o Kleber. É natural, assim, o Kleber não tá no campo de visão dele, ele já. Opa, Kleber! Até lá em cima, né? Eu vi que pela escada também ele vai no rumo. Pô, e ele é muito engraçado, porque assim, as orelhinhas dele, ele pega uns estímulos, tudo pra ele, ele fica com aquelas orelhinhas pra cá e pra lá, pra cá Parece e pra lá. antena, né? É, Ele puxou bastante para um pastor, né, pessoal? Ele tem bastante característica de um pastor, né? muito, muito, demais, demais.
Até, acho que o Kleber pode comentar mais sobre isso. Até a parte de trás, assim, dele, que o pastor geralmente tem a parte de trás um pouquinho mais caída, né? Um pouquinho Sim. mais. Vazio, assim. E ele é muito engraçado, assim, se você observar, por exemplo, ele com os outros nossos, assim, em termos de corrida, como que funciona, dá para ver que ele é bem diferente, assim, sabe? Os nossos, eles têm as patas de trás deles, as traseiras, de todos eles aqui, são bem firmes e tal, eles Mais freiam. pesado, né? É, mais pesada. O Trovão, não. O Trovão, a parte traseira dele é super leve. Então, ele com aquelas patinhas Cara, traseiras é um barato, porque ele não freia direito. Ele vai, aí ele vai frear, ele freia com as da frente e as de trás levanta. É muito engraçado, muito engraçado. Gente, E que a gente vê demais. também ele pulando. Eu não sei se a gente chegou a mandar para você algum vídeo dele pulando em um murinho, que tem Não, uma parte não. ali da não churrasqueira vi. que ele pula. E aí a gente jogou bolinha, os outros eles pulam com a parte de trás deles super fortalecida, assim. Do Trovão, não, ele pula e dá aquela, sabe, bem tipo pastor mesmo, quando pula, bem característico. A gente fica louco, assim, com as características que ele tem mesmo de pastor. Aqui, aquela pintinha que geralmente pastor tem, né? Tipo uma. Aqui do lado da boca, assim, geralmente pastor alemão, assim, tem uma. Um ovalzinho, né? E tem uma pintinha aqui, sabe? Eu vou até ver se eu consigo achar aqui para te mostrar. E ele tem isso. Eu acho um barato, um barato. Ele é muito atento, assim. Os outros cachorros, os Five, o Baruch, o Onyx, eles também são, né, lógico, atentos com as orelhinhas, mas eles são muito bons farejadores, assim. O Trovão, ele é muito, assim, ouvido. Ele fica muito atento a tudo que acontece. Você só vê as orelhinhas dele para frente e para Porque trás. se ele realmente tiver na origem dele, né, ou na árvore genealógica, algum traço de pastor, normalmente são cães de alerta, né, que toca rebanho e tá sempre cuidando do rebanho. Então, por isso que eles têm a orelha naquele tamanho e naquela posição, assim como os Dobermans, né? Normalmente é para realmente ter o sonar mais ligado, para identificar a ameaça. Claro, o faro é sempre o primeiro sentido, mas para também ouvir muito bem. Então, e nossa, isso é bem característico, né? Agora, Júnior, uma observação. Eu acho que ele parece ser muito preguiçoso, sabe? Os outros nossos aqui, cara, você solta, eles correm, você manda eles fazer isso, eles fazem rapidinho. O Trovão não, Ele é muito de boa, assim. eu jogo a bolinha a primeira vez, ele corre, pega a bolinha dele, fica olhando pra mim, pronto, já é. Ele é, Não liga é mais de bem correr, disposto. não liga mais pra nada, tá na dele ali, sabe? E aí a gente vai lá pegar a bolinha, joga de novo, aí corre, Ele perde volta. interesse muito Ele, fácil. sabe, ele é Como se, na tipo, dele, ele assim, fosse, assim, sossegado. inteligentão e, tipo, ai, por que você vai ficar jogando bolinha pra mim, Sabe o sabe? gato? É o gato. É, ele é muito na dele, assim. Ele não tem aquela disposição que os outros, os nossos, nossa, você solta eles, você pode fazer qualquer coisa que eles vão querer. Jogar bolinha, você pode jogar bolinha 300 mil vezes, eles não vão cansar, eles vão continuar querendo ir atrás da bolinha. Ou então coisa com petisco, nossa, eles fazem a festa, tudo que você fizer com os nossos, eles vão estar lá prontos, dispostos. O Trovão, ele é muito na dele. Até Que nem a Tobinha, né? o A Tobinha, enriquecimento. É verdade, a Tobinha é assim também. a Tobinha, Ela a não, sabe, tá Melzinha, muito na dela, não liga muito para brincar, não liga muito. É não isso. liga quase nada, na verdade. Até o enriquecimento ambiental que Isabel estava fazendo, com os Five aqui, os Dobermans, você faz, eles reviram a telha, já caçam onde é que tá, sai farejando. Mas ele melhorou. O Trovão, deu uma melhorada, né? Deu uma melhorada. Mas mesmo assim, ele dá uma cheiradinha, vai lá. Aí a gente tem que bater com a mão assim em cima da telha, ou então em cima de qualquer coisa que tá cobrindo lá a ração, né? Que tá escondida lá. Aí que ele olha assim pra gente, aí vai lá e fuça, aí vai e pega. Mas ele é muito sossegado, ele não liga Agora, muito pra. Isso é um problema para vocês? Não, pra mim não agora é. o interessante é que toda essa indisposição que ele tem de entretenimento, de bolinha, de faro, ele é totalmente o oposto para, assim, Carinho. coisas de
carinho e para sons. Então, som, ele é super, que nem você falou, ele é extremamente alerta. É. E com tudo, assim, passa um carro, ele tá ouvindo coisa que nem os outros nossos cachorros não estão ouvindo, ele já ouviu e já foi lá na frente e vê o negócio que passa depois de 2 minutos. Então, assim, é incrível o poder que ele tem, assim, de ouvir as coisas, assim, a longuíssimas distâncias. Tudo que ele falta de interesse no faro, em brincadeira, ele tem em sons. Ele é muito ligado a sons, em qualquer coisa, assim. Ele consegue ouvir um negócio a quilômetros de distância. A gente não tem nem ideia como é. Por isso que a gente fica pensando mesmo que ele tem E a cara dele também, né? O jeito, o corpo dele. Ele parece muito aquele, acho que capa preta. Sim, Ele é bem parecido, assim, sabe? sim. A cara, as marcações dele. E ele é super atento. Nossa, as orelhinhas dele o tempo inteiro. Você fala alguma O coisa, ele tá único, prestando atenção. o único problema disso, né, que eu vejo no futuro é ele começar ele ligar os outros, né? A galera começar a entender que ele é o alarme e que ele identifica as coisas com antecedência, daqui a pouco ele dá aquela levantada de cabeça e os outros, todo mundo sai latindo. É mesmo? É o que normalmente acontece quando tem um cão de alerta, né, no meio dos cães que ladram, que lá tem bastante. E ele acaba sendo o gatilho para os outros latirem. Daqui a pouco ele faz assim, os outros saem correndo, vai latir na grade e não sabe nem o que está acontecendo, mas o trovão ligou. Não, e é direto, assim, só quando chove que ele realmente baixa a bola, que ele fica mais com a gente, ele dá essa desligada de Ah, sons, assim. Mas tá sol, ele perde muito fácil, assim, interesse com tudo para ouvir as coisas. Ele quer ouvir, o negócio dele é as orelhinhas. Então ele fica com as orelhinhas assim. Aí você fala alguma coisa e tá atrás dele. Ele já vira essa orelhinha para você e essa fica para frente. E depois vira para frente de novo. É assim. Aí a gente vai continua focar falando aí, nessa. mas eu estou prestando atenção lá, né? É igual o cavalo, né? O cavalo Cavalo, também é assim, né? O verdade, cavalo cavalo também é é assim, assim. ele faz assim, É assim, porque esse jogo de orelha. o cavalo ele é assim porque ele é uma presa, né? Então ele precisa ter realmente 360 graus de controle de tudo, porque a qualquer momento pode aparecer alguém para traçar ele. Verdade, verdade. Bom, Mas com o trovão. vocês comentaram sobre o enriquecimento ambiental. O enriquecimento ambiental está sendo feito para ele ou para todo mundo? Todo mundo. Só que para ele, para os outros, eu ainda confesso que eu preciso fazer as armadilhazinhas. Eu ainda consegui, eu já fiz uma vez, uma ou duas essa semana, né? Que quando chove, que nem eu falei, eles ficam mais interessados em ficar lá na churrasqueira. Quando não chove, eles ficam bem dispersados assim pela chácara. Então, para fazer o exercício, mas com o petisco mesmo, eles vêm todos. Nas outras coisas, tipo bolinha, cabo de guerra, é difícil vir todo mundo porque nem todos gostam. Então, assim, por exemplo, o enriquecimento é show com todos. Agora, bolinha, cabo de guerra, é mais o Baruque, o Toby, o Onyx, o Lobo, Félix, o Scooby. As fêmeas, não. Elas As são fêmeas são trovão. 100% trovão. Não gostam tanto da Elas brincadeira, são sabe? na delas, assim, quietinhas, amam carinho demais, demais. Vem, pede carinho, faz carinho. A Tobinha vira barriguinha, é tudo isso. A Melzinha também, mas aí, assim, é o carinho e elas descansam. Elas não são muito de ficar em brincadeira. E a Tobinha também não sabe brincar, né, Cleide? A Tobinha, você dá um cabo de guerra, ela já sai na treta com todo mundo que ela acha que o negócio é dela. Pode ser que role uma aproximação entre esse trio aí, será? Pelo perfil deles ou não? Questão de serem. É, acho que com a Tobinha, acho que rola, né? Rola. É. Agora com a Memel, eu não sei porque a Memel é muito bipolar. Às vezes A ela tá. Melzinha, ela é muito parecida com o Lobo. Ela é nesse quesito de querer encarar. Ela encara demais e o Lobo também encara demais. Então é aquilo de parar na frente do cachorro, ficar encarando ele e aí dar um encosta assim, dá uma focinhada e É, fica, chega pra e lá, vai pra fica, lá. e fica olhando assim. Se faz qualquer coisa que eles acham assim, ah, tá me irritando, ela é assim. Só que o Onyx e o Baruque, eles já são, desde filhotinhos, convivem com ela, então eles já entendem tudo, né? Só que o nosso receio é o trovão, porque, que nem a Danca. A Danca, ela não tinha contato, eu acho, com outros animais e tal. Então, ela é meio que nem o trovão.
E o Trovão é bem, assim, ele já é meio antissocial, né? Aí a gente tem receio de juntar com eles, principalmente o Trovão, o Lobo, o Scooby, que o Scooby é aquela questão de que compra a briga do Lobo, e a Melzinha que gosta de fazer, encarar, que nem o Lobo. Então, esse triozinho aí, eles são o trio do mal. Mas eu tava vendo, Eles tiveram alguma soltura ao longo dessa semana naquela situação lá do canil ou não? De soltar eles para eles irem na xeretá. Levantar o tapume, né? Que nem você falou. Isso. Sim, sim. O Kleber fez isso. Só que o que acontece? A gente teve aquele negócio das cachorras. Lembra que a gente comentou do vizinho? Que foi um caos. O Sim. mesmo caseiro que se demitiu daqui, ele cuida da chácara vizinha. E ele, assim, tá, tipo, nem aí, sabe? Pra gente, do vizinho. E aí ele soltou, na verdade, a moça da limpeza soltou. E aí ele tava até no carro no momento, ele podia ter chamado os cachorros, mas não fez nada. Tá. E aí foi aquele tela com tela, e aí acaba que deixa todo mundo muito agressivo. O Trovão até me assustou, porque, tipo, tava a tela, né, e o tapume. E o tapume fica bem alto, assim, né? Então ele não consegue, se ele fica de pé, dá para ver só as orelhinhas dele. Então, ele fez diferente, ele acho que começou até a puxar a tela, aí ele foi, pegava impulso e ele ficava assim, totalmente, ele dava um pulo que ele ficava tipo de lateral assim, sabe, graças a Deus tem a tela em cima do canil, senão ele saía. Não tenho dúvida. Então, A gente assim, falou um pouco sobre isso semana passada, né, pessoal? A questão do cachorro, ele escuta, ele sente o cheiro, mas ele não vê o que está acontecendo, né? quer ver, né? ele é doidão. Por isso que eu E falo, aí a a gente gente precisa intensificar esse tipo de treino ali para começar a tirar esses tapumes o mais rápido possível, né? Porque daqui a então, até o pouco ele pode Kleber. começar a ter o efeito contrário do que a gente quer, né? De repelir em vez de ajudar a socializar. Até o Kleber, eu que fiquei, na verdade, aflita, ele ia deixar mais aberto, eu que tinha pedido para ele fechar, porque eu fiquei aflita, até queria falar com você, porque ele deixou o tapume bonitinho, né, levantado, só que aí o Trovão, eu vejo que ele late muito. Os outros até nem ligam. Na hora de abrir, é aquela coisa, abre, todo mundo late, mas depois os outros se dispersam, fica todo mundo tranquilo, e o Trovão não consegue esse equilíbrio, sabe? Ele fica agitado, ele fica latindo, latindo e chorando, ele fica latindo e dando aqueles gritinhos, e late, 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 assim, incessantemente. Então, aí Enquanto os teve outros uma hora, estão soltos, ele faz isso? quando levanta o tapume, que eles têm a visão um do outro. Aí eles vêm, os outros, os Five, o Toby, o Baruch e o Onyx, eles ficam de boa. Eles vão para lá, ficam andando, se dispersam, nem dão bola para o Trovão. Tá. Mas o Trovão fica lá num estado de ansiedade, de agitação, sabe? Que parece que ele tá tão aflito. E aí eu que pedi pro Clever, aí eu falei, ai, fecha, depois a gente faz mais um pouco. Porque, nossa, eu fiquei tão aflita. Eu sei que eu devo ter ido errado, mas ai, desculpa pelos latidos. É que dia de chuva aqui é um caos. Fica todo mundo com energia assim, loucona. E aí dá esses latidões. Bora fazer enriquecimento ambiental, gente. Pega aquela área ali da mesa de sinuca e pendura um monte de garrafa PET ali. Vai juntando garrafa PET, A garrafa, a gente precisa fazer da garrafa. pendura um monte ali e manda ver. Então, aí o do Trovão, ele fica muito aflito. E Tá, aí é uma aflição. ele fica aflito no sentido triste, bravo, ansioso, ele quer sair, ele quer socializar, ele quer matar todo mundo. Ele fica, acho que, bastante ansioso, que dá para ver é a mesma agitação que ele tem quando ele vê o Félix, que ele tem um contato com o Félix. Aquele mesmo que você falou, isso é ansiedade. É aquele mesmo comportamento, mas também um comportamento bravo quando os outros chegam perto. Sim. Então, de uma certa forma, eu acho que por um lado, é a ansiedade de olhar, por exemplo, a gente aqui embaixo, de olhar o Kleber embaixo, porque assim, a gente deixa o tapume levantado e tem a casa lá de cima, né? E minha sogra tá lá, o Kleber tá lá. Então, eles acabam descendo e interagindo, né? Com os Five, com o Toby, o Baruch, o Onyx e o Trovão vê.
E aí, e tanto vendo o Kleber como vendo os outros cachorros, ele faz isso. Ele late, primeiro ele late bravo, 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 bravo. Aí ele começa a ficar dando volta, assim, andando no canil, chorando, aquele e vai uau, 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 e começa a ficar andando em círculo. E isso assim, sem parar, até você fechar. Aí a hora que fecha o tapume, ele para de latir, deita e se acalma. Tá. A gente tem os dois lados aí da moeda, né? Se a gente ficar blindando ele disso, a chance de resolver só vai ser cada vez mais difícil. Da mesma maneira que se a gente expor ele a um alto nível de estresse e ele não conseguir se controlar, a gente vai ter um problema na socialização. Eu ainda sou a favor do deixar. Deixe o cachorro se virar. Tem que aumentar a resiliência. Ele tem que entender que isso é parte da rotina. Se a gente ficar blindando, Maria Isabel, não vai adiantar. Por isso que é importante, antes dessa situação, cansar ele, soltar, fazer. A hora que ele estiver lá dentro, ele tem que estar morto. Quer dizer que ele não vai latir? Não, mas se a gente for ficar esperando, ele está lá numa posição de meditação, a hora que soltar os outros, isso não vai acontecer. Eu falo, é na guerra que a gente aprende a atirar, é na luta que a gente aprende a lutar. Treino é treino, treino eu entendo que vocês estão fazendo e fazendo muito bem, mas a gente vai precisar começar a expor um pouquinho mais. Se for o caso, filma isso para mim, para a gente avaliar junto se realmente é um nível de estresse que chega a ser incontrolável. Pelos sinais que você dá, sim, é um pico alto de estresse, mas é resiliência, gente. Tem que entender. Eu Pelo entendo Kleber, dessa coisa. ele deixava assim, eu aberto. deixo Eu que aberto. pedi para fechar. Sabe por quê, Júnior? É o seguinte, a gente tá fazendo esse trabalho, né? A gente tá tentando. Se por acaso não der certo, né? Tipo, a gente tentou de tudo e tal, e ele foi um cachorro acostumado, não vai conseguir socializar com outros cães. Então a gente vai fechar aqui essa parte aqui, vamos fazer um pomar. Não seria que nem a do chalé que eu tinha te mostrado antes. Vamos fazer a gente tinha pensado em mas vai ser fechar enorme aqui também. no pomarzinho. Tem mais ou menos acho que tem uns 800 metros quadrados. Quase 1.000 metros. É quase 1.000 metros. Né? Então imagina, a gente vai fazer um pomar. E como ele não destrói plantas e tal, ele essas coisas, muito tranquilo com isso, não come a nem gente deixaria ele lá, entendeu? E aí, mas assim, a gente, na minha opinião, deixaria aquela parte ali do tapume, eu tiraria, deixaria do jeito lá que você falou, porque assim, eles vão lá e pode tretar alguma hora? Pode, mas vai chegar uma hora que o cachorro vai cansar, entendeu? Tá inseguro, o que você precisa entender, Maria Isabel, é que tá em segurança, né? Tá em segurança, e o estresse faz parte do dia a dia, galera, né, que eu falei de novo, meu foco é adestramento positivo, mas não é permissivo. Os cachorros estão em segurança, então deixa o pau torar, gente. Né? Isso também é uma técnica de modificação de comportamento. Porque senão, com todo respeito, vocês vão começar a jogar dinheiro fora comigo, gente. Aí para o adestramento e gasta para fazer a cerca. Pronto. Eu sou bem prático nesse ponto. Claro que a gente não precisa, né, ir para os extremos, mas numa situação dessa, passa a mão no telefone, Júnior, está acontecendo tal situação, o que você acha? E eu dou minha opinião. Porque se quando começar o estresse, vai lá e fecha. Começa o estresse, vai lá e fecha, a gente também não está dando oportunidade dos cachorros. Sempre que ele fizer aquilo, a gente vai fechar, vai acabar o problema para ele, ele fica de boa, né? Isso funciona para os dois, porque se os fives entenderem que é isso que também, aquele cara tá me incomodando. Se eu tacar uma rebelião aqui na grade, eles vêm e isolam ele de mim, vamos tacar a rebelião na grade. O Kleber vinha aqui levantar a tábua, deitar a tábua. Né? Então, pode acontecer isso também. A gente nunca sabe o que eles estão sentindo. Então, vocês tendo a plena convicção de que está em segurança, deixa um pouquinho mais. Pô, Júnior, ficaram lá 3 horas e começaram a brigar pela grade. Aí, tudo bem, vamos agir. Agora, ele latiu, ele não vai ficar latindo por tanto tempo. Uma hora ele vai cansar. Nem que ele descanse e volte a latir. Que fui eu que fiquei mais aflita mesmo. Pelo Kleber, o Kleber até falava, deixa, Isabel, deixa. Ai, meu Deus, deixa. Ele deixa, vai lá, dá uma ralhada com ele, dá uma ralhada com os outros. Mas quando ele tá bravo, assim, também no canil, às vezes que eu chego lá, eu mando ele parar, ele deita acalma. E para. Ele acalma. É o Kleber ir lá e ele fala assim, calma, Trovão, já chega, já deu. Ele entende, ele fica bem calmo depois disso, sabe? Eu acho que isso pode ser uma parte do processo, sim, né? Deixar o estresse acontecer e, de alguma maneira, tentar ir lá, né? Apaziguar, acalmar, não deu certo, ralha. Tá maluco, cara? É o que o Kleber faz, Ele, às vezes, quando ele fica muito loucão, que nem
quando ele tava. Ele ficou muito pirado, né? Que nem você falou, claro, a questão de estar fechado e tal. Aí, quando ele pulou, né? Tava pulando no teto, assim, o Kleber chegou lá, deu uma batida assim no próprio tapume, sabe? Pra fazer. Falou assim: e aí, Trovão, e aí, que é isso? Para! Aí ele parou, acalmou, deu como se fosse aquele, e aí, chega, né? Aí ele entende. É a sacudida no histérico, né? O histérico tá lá gritando, a histérica você precisa dar um. Já deu. E Para o vezes, ataque aí. E às vezes isso é necessário, tá, pessoal? Não é bater, mas mostrar que, tá demais. Eu vou mandar um vídeo para vocês, não sei se vocês viram no meu Instagram, eu adestrando meu filho, meu menininho. Meu filho humano mesmo. Tá? Depois vocês assistam. É um vídeo de 3 minutos aí que a gente está fazendo exatamente isso, né? Deixa expor um pouco mais, eleva até um certo pico, tudo com controle, com segurança, com amor, né? Isso não é crueldade, é amor, né? E deixa o pau torar, deixa o pau torar. Essa, pelo menos, é a minha opinião, o que eu usaria como estratégia. Nesse momento. Eu acabo ficando aflita e acaba fazendo aquela coisa de, tipo, super proteção, né? E acaba eu prejudicando ele também, aí, todo o processo também, né? Maria Isabel, eu falo, existem 2 tipos de pais. Eu vou dar um exemplo de criança. Tem aquele pai que quando a criança cai e se arrebenta, tem o que vai lá, pega e fala, machucou, pega no colo, acaricia. E tem aquele que fala, levanta, que não foi nada. Ou então nem olha. Eu já fui os 2 tipos de pai. A minha menina de 7 anos, primeira filha, nossa, quebrava a unha, ralava a unha. Ai, filha, machucou, tá tudo bem, passa uma pomadinha, põe um gelinho. Minha menina hoje ela é extremamente traumatizada com tudo. Ela se preocupa muito em não magoar a gente, não ferir a gente, ser aceita pelas pessoas, né? É totalmente frágil, é um cristal. Meu menino de 2 anos, bom, vocês vão ver no vídeo aí. É o que cai, se ele cai e chora, a gente cata o álcool, vai lá e joga álcool na ferida. São 2 extremos, a gente acha que o melhor seria encontrar um equilíbrio, mas eu tô falando de 2 extremos. Meu moleque, minha menina ela ficou chorando com 2, com 3 e com 4 anos na escola. Hoje foi o primeiro dia do meu moleque com 2 anos e meio. Filho, escolinha, fala tchau pro papai. Foi embora. Não deu nem tempo de falar tchau pra ele. Então, assim, o que eu vejo? Eu falo, a primeira a gente criou pra gente. A gente criou pro mundo. Eu falo, e os 2 vão ter que fazer terapia quando crescer. Não tem jeito. Ela vai fazer porque ela sofre e ele vai fazer porque sofre. A gente dá o que a gente acha de melhor. Então, assim, não te julgue, não te condeno pela sua ação. Não julgue e não condeno o Kleber pela dele. Eu acho que a gente tem 2 extremos aí. Se a gente encontrar o equilíbrio, beleza. Beleza. Eu acho que é importante a gente manter esses treinos, né, pessoal, com o backup do canil do meio, deixar a tábua levantada naquela posição. Quando possível, abrir o canil para o Félix entrar. E aí, eu não sei como que vai ser, porque a nossa previsão de tempo para essa semana é chuva a semana toda. Então a gente precisa evoluir um pouco mais para poder fazer o treino. Mas eu queria passar para vocês como que eu faço o treino de aproximação. Eu acho que no segundo momento já dá para a gente começar a fazer. Como que normalmente a gente faz isso? A aproximação ela vai ser sempre feita num ambiente neutro, ou seja, não vai ser dentro de casa. Precisa ser feito na rua. E aí vocês têm um segundo problema, que é achar um lugar tranquilo na rua, porque vocês falaram que as chacras são cercadas de pontos de estresse. Nem que tiver que botar o cachorro no carro, um vai para um lado, um vai para o outro, realmente não sei. A gente pode pensar em como estruturar isso juntos. Como que consiste... Pode falar, Isabel. Eu queria te perguntar, assim, claro, essa semana tá dando chuva, mas a gente vai fazer o possível para intensificar, assim, conseguir levar o Félix, eu, minha mãe, meu pai, a gente vai fazer uma força-tarefa. E aí eu queria te perguntar, quando chegar na hora, assim, deles encontrarem, assim, mesmo que seja na rua, né, que nem você tá comentando tudo, você poderia dar um pulinho aqui? Porque, nossa, eu tenho tanto receio, assim, de, sabe? Eu acho que a gente ficaria mais seguro, sabe? A gente e você. Tá, a gente pode, não vou falar nem que sim nem que não. Porque até lá a gente vai ter bastante exercício para fazer e os exercícios são para vocês também. A confiança não tem que ser só do cachorro, tem que ser do tutor. Porque eu não vou morar aí para sempre. Se você não se julgar preparada... É o primeiro contato, sabe? Se você não se julgar preparada para separar uma briga, para aproximar, para dar carinho para 2, 3 ao mesmo tempo, né, não vai funcionar.
Não vai funcionar. Não, na verdade, no momento que eu fico assim, aflita mesmo, é nos momentos de tensão. Mas assim, que nem a gente tinha falado semana passada, se os Five, aqui, a turminha daqui mesmo, né? Uhum. Que já sempre tem, se ele dá alguma briga entre eles sempre me respeitam. Por exemplo, Perfeito. se eles estão lá embaixo, que nem hoje, um exemplo, né? Tá chovendo muito e deu uma parada. Nisso, acho que passou algum gato, cachorro, alguma coisa lá embaixo, eles foram correndo lá pro portão e ficaram lá, ficaram um bom tempão. E aí eu chamo eles, assim, eles vêm na hora. Então eles obedecem bastante, assim, eles todos no quesito, assim, de parar, de se dar uma bronca, ver que um tá querendo estranhar outro, aqueles olhares, assim, que você sabe que tá criando uma tensão. Você fala, ô, parou. Todos eles respeitam. Isso respeitam a mim, meus pais, são bem tranquilos quanto a isso, eles atendem bastante. Acho que até pela questão também deles estarem desde filhotes com a gente, né? Eles pegaram, cada um pegou o jeito de cada um, pegou o meu jeito, pegou o do Kleber, eles entendem, né? Falam as nossas línguas, Com certeza. mas, É, mas o nesse trovão. momento o trovão também está latindo, quando eles vão lá pro portão, ele late dentro do canil. É, late, mas eu tô achando que ele não tá latindo mais pros cachorros aqui, sabe? Daqui de dentro. Ele late mais para quem tá passando lá fora. E aí os Five correm para poder ver quem é que tá passando lá fora também. Tá, E aí fica aquela latição, mas não é tipo. E outra coisa, quando a gente solta tipo o Onix e o Baruque de manhãzinha ali para cima, o Baruque e o Onix eles vão sempre lá porque tem um pé de manga lá e eles gostam de comer uma manga de manhã, né? E aí entendi. quando eles chegam lá, o trovão sente, o trovão já dá duas latidas. Mas aí o Baruch e o Onyx pegam sua manguinha, sai de boa, nem late nem nada. O Toby também tá necas, tá nem aí. Então, eu acho que de certa forma já tá um pouco engrenado. Então é mais a gente intensificar nessa questão aí do treinamento com o Félix, né? E depois já levar também, eu acho assim, como você falou, o trio, a Memel e a Tobinha, acho que já começa a levar elas duas também Legal. para ir, A né, Tobinha, eu para acho que ela é mais poder equilibrada. já começa a intensificar para a gente ver se tem algum resultado já bem mais próximo aí. Perfeito. Senão a gente vai ficar só na teoria, né, pessoal? No oba-oba e não vai pra E luta. não Acho que dá, né? estamos treinando, mas tem que ir pra luta também. A gente vai precisar começar a expor e não separar, expor para ver o que acontece. Como que normalmente eu faço esse treino de aproximação, tá? Como eu falei, o ideal seria sempre um ambiente neutro, para não ter questão de disputa territorial. Primeira coisa que a gente vai ter que eliminar é a disputa por território por qualquer tipo de recurso. Ainda assim, vai ter a questão do recurso atenção do dono. Por isso que é importante também, quem for conduzir esses cães, estar minimamente seguro e equilibrado. Então, assim, não pode ter medo? Pode, mas tem que tomar cuidado, né, para não influenciar diretamente no cachorro. Eu sou bem medroso com aproximações de cães, já falei para vocês. É muito mais fácil eu mandar a Flávia aí para fazer junto com o Kleber do que eu ir aí, pode ter certeza. Né? Por quê? Porque eu fico muito técnico, aí eu fico procurando literalmente pelo em ovo. Ó, torceu a pontinha da orelha, o cabelo tal, virou isso aqui. Eu acho que não vai dar certo. A Flávia já é mais porra louca, ela já consegue fazer uma leitura e falar, agora dá, solta. Então, isso também eu sei que acaba me dificultando, mas a gente precisa ter essa certa segurança. E efetivamente, como que é feito esse treino, pessoal? Normalmente é na rua, lembrando daquele distanciamento social. Estou tentando achar aquela zona verde do cachorro, lembra dos círculos? Achando a zona verde, então assim, normalmente eu vou para alguma praça ou para algum lugar bem, bem amplo. E aí como que a gente faz? Uma pessoa com o cachorro e uma pessoa com a outra. E essas pessoas vão começar a se encontrar naquela distância verde. Então pode ser um campo de futebol, pode ser um de cada lado da praça, pode ser um de cada lado da rua, pode ser na mesma calçada. A gente vai entender aonde os cães vão estar, um vendo o outro, mas sem tentar reagir, esticar a guia, atacar, rosnar, latir. Achou essa distância segura, a gente começa a fazer um trabalho de se cruzar, um para um lado e um para o outro. Antes disso, eu recomendo que os cães já estejam minimamente cansados. Então, por exemplo, vamos se encontrar lá no bico da chácara. Um sai para um lado, um sai para o outro. Já sai andando com a cachorrada, anda. Quando começar efetivamente o treino, a parte técnica, esses cachorros já estão ali há 30, 40 minutos fazendo alguma coisa. Já estão com um certo cansaço físico.
E aí a gente começa a fazer esse tipo de cruzamento, pessoal. Cruza, 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 cruza. Então assim, passa, vai uns 10, 20 metros, passa, vai uns 10, 20 metros. E vai fazendo isso. Até a hora que um cachorro começa a ignorar o outro. Tipo, no começo vocês vão perceber que olha, fica mais incomodado. Daqui a pouco fala, tá, o Zé tá ali. Então, um passo, outro passo, eles param de ficar mais tensos. Nesse momento, a gente começa a fazer o andar no mesmo sentido. Então, no começo está cruzando, um para lá, um para cá, um para lá, um para cá. Aí começa a andar no mesmo sentido. Vai lá, vem para cá, vai para lá, vem para cá. E aí o cachorro já começa a ter o campo de visão totalmente do outro, porque não está mais distanciando. Está andando em paralelo. O cachorro está ali, olhando, um olha, o outro olha. Se começar uma tensão, dá uma afastada, aumenta um pouquinho. O cachorro relaxou, viu o outro e parou de tentar qualquer coisa de tensão na guia, de latido, de rosnado, ou de puxar para cima do outro, a gente começa a fazer um afunilamento. Só que o afunilamento não é assim, pessoal, é assim. Então a gente vai para lá, vira, volta para cá, vai, e vai fazendo isso aqui, até conseguir aproximar. E vai sempre fazendo essa mensuração do cachorro. Lembrando sempre daqueles sinais. Zona verde, zona laranja, zona amarela, zona vermelha. Então assim, o que eu quero? O cachorro mais relaxado possível. Se eu parar e mandar sentar, que ele sente. Se eu der um petisco, que ele coma. E aí eu vou aproximando, vou fazendo isso aqui. Vou fazendo isso aqui, até a gente conseguir chegar do lado. Quando chega ao lado, como que é a configuração? Cachorro, pessoa, pessoa, cachorro. Então os cães estão nas extremidades e os dois condutores estão ao meio. E aí vai, anda para lá, vira, anda para cá, vira, anda para cá. Tá legal? Não deu estresse, tal. Claro que vai rolar aquela curiosidade, né? De um querer ir para lá, você puxa, controla. Beleza, deu certo? Aí a gente muda. Pega aqui na ponta e troca. Aí a configuração vai ficar pessoa, cachorro, pessoa, cachorro. E segue andando. Vai para um lado, vai para o outro, vai para um lado, vai para o outro. Beleza, deu certo? Agora a gente vai trocar o outro lado. Aí fica pessoa, cachorro, cachorro e pessoa. Ainda assim, a guia é tensionada para eles não encostarem. E vai andando. Vai andando. Nesse andar começa a dar aproximada. É ali que normalmente começa. Um vai na frente, um vai deixar um cheirar o bumbum, o outro vai deixar cheirar o outro. Aí vai afrouxando a guia. Legal, rolou essa aproximação de forma amigável, volta para casa, tira a guia e deixa para autorar. Fácil assim. Ai, meu Deus, eu tô pensando como que a gente vai Fácil, a fazer gente tá aqui, pensando meu fácil Deus. o local que a gente vai usar para esse treinamento, né? Se de repente tiver um canto da própria chácara, da propriedade de vocês, que é meio que uma zona neutra, que eles nem fiquem tanto, vocês podem até usar ali. Não tem esse canto, sabe? Porque quando a gente eles andam em tudo. E aí, quando a gente prende, por exemplo, todos e deixa o Trovão de boa e o Félix de boa, eles ficam na parte de cima. Se a gente descer eles, os outros vão ver eles. Entendi. Então, Mas nossa, e pior que aqui a rua vamos é tentar muito fazer na parte de estreita. cima, pessoal. Vamos tentar fazer na parte de cima. O Félix não me pareceu um cachorro muito territorialista. Acho que o Trovão não dá para saber ainda. Meu maior medo é a questão do Félix, tentar defender ali os irmãos, alguma coisa dentro de casa. Mas se vocês acharem que a rua vai acabar sendo mais estressante do que produtiva, vamos tentar fazer dentro de casa, não tem problema nenhum. O Trovão, eu acho que ele é territorialista, porque ele sai fazendo xixi em todo canto. Ele sai demarcando demais, sabe? Aqui hoje, que ele já tá aqui faz bastante tempo, ele não faz mais isso. Mas, por exemplo, na hora que a gente solta, ele sai, que nem o Toby, ele sai urinando em todo canto. Passou 2 metros, ele urina. Passou 2 metros, ele urina. Ele deixa a marca dele em tudo canto é canto. Então, acho que ele é bem territorialista. O problema é que lá em cima é uma incógnita. Porque, assim, tem hora que tá tranquilo e tem hora que tá o caos. E do nada vem cachorro, assim, sabe? Do nada aparece um. É bem imprevisível, Eu acho que sabe? o maior problema não são nem os cães das casas, são os cães das casas com o portão aberto, né? No meio, no Tem meio, um no cara... meio dessa aproximação aí é passar um Zé Ruela ali e estragar tudo. E o Félix? Normalmente eu faço isso assim, ou muito cedo, ou muito à noite. Ou eu vou para algum lugar realmente deserto, rua sem saída. Às vezes eu vou para daycare de amigos meus fazer esse tipo de trabalho.
Porque na rua é tenso, pessoal. Sempre aparece um bendito shih tzu sem coleira lá no meio. Exatamente. E aqui, no caso, o vizinho ali, não é vizinho, né? Mora umas casas para lá. Ele solta os cachorros dele para passear, assim, em horas diferentes do dia. E aí tem um cachorro que um cara parece que se mudou e deixou. E aí, só que ele fica sendo alimentado pelas casas e tudo. E aí, só que assim, ele vive passeando. E as pessoas aqui, tipo, tem muitas casas subindo, assim, aqui é um morrão, né? Então você sobe ali o morrão, tem várias outras chácaras. E aí o povo gosta dessa coisa absurda de deixar a chácara aberta, de fica os cachorros entrando, saindo, O cachorro aquelas. sai dar uma voltinha. Exatamente. Exatamente. Eu acho que a gente pode tentar fazer dentro de casa. Se vocês tiverem corda ou guia longa, façam com uma guia longa, né? Para poder vocês também não estarem tão perto dos cães na hora da aproximação. Né? Ali tete a tete, então normalmente eu uso guia de 5, de 10 metros, e que nem eu falei, eu vou controlando o cachorro não encostar, mas eu também vou me afastando. Então, quanto menos interferência nossa tem, a chance de dar certo é sempre maior. Principalmente entendendo duas situações: o seu nervosismo e o apego do trovão ao Kleber. Né? Então isso pode ser um fator que jogue contra. Mas é a realidade, tá, pessoal? De novo, é a realidade, a gente tem que testar. Estando com guia, é muito fácil separar uma briga ou prevenir. Viu que um partiu para cima do outro, trava ali, e hoje amanhã é outro dia. Ah, quer dizer que deu errado? Não, amanhã é outro dia. Cachorro não guarda mágoa e não guarda rancor. É bem comum. Pode ser que aconteça isso no primeiro encontro, né? Mas aí aquela tentativas. ali, né? Agora, se acontecer isso todo encontro, aí... Por isso que é muito importante o treino do canil, né? Porque isso vai mostrar muito pra gente esses sinais. Vai permitir pra gente entender se realmente está rolando uma aproximação, está rolando um costume de um com o outro, se eles estão relaxando mais na presença um do outro, ou não estão se incomodando tanto. Por isso que eu falo, a chuva acabou atrapalhando, mas a gente tem que intensificar muito esse treino. O objetivo é o mais rápido possível, tirar aquela tábua em pé e depois começar a tirar as outras. E aí a gente precisa ver assim, tipo, no começo solta, vai ali, depois a turma vai embora, os pais vão embora, o trovão vai lá pro canto dele deitar, beleza. Mostra que já não se incomoda tanto. Isso vai sinalizando pra gente, dá para dar mais um passo, dá para dar mais um passo. Mas eu entendo que pelo menos nessa última semana a gente evoluiu nos treinos, mas não na socialização. Aí a gente precisa agora tentar equilibrar. Uma coisa só que eu queria te perguntar, que foi que eu comentei nos vídeos também, a questão da bolinha. Uhum. Ele, que nem você falou, ele tem as diferenças, ele tem a preferência por essa amarela, é o xodó dele. É como se fosse um filho para ele. Ele fica com essa bolinha e ele não deixa eu pegar de jeito nenhum. Mas nem com petisco, eu posso dar o que ele quiser. Assim, você tá parada chamando ele ou você continua indo atrás, que nem na filmagem? Dá a bolinha! Não. Não, eu fico parada no do fica. Quando é o da bolinha, eu acabo indo até ele porque ele não dá para mim, sabe? Eu posso levar outra bolinha, eu posso levar o petisco preferido dele, ele não solta. Eu posso, por exemplo, jogar a bolinha roxa. Ele vai soltar por milésimo, assim, uma coisa muito rápida, tipo The Flash, assim. Ele solta e pega a amarela. Uma coisa muito, assim, não dá nem tempo de você encostar a mão. Aí é que nem eu falei lá para vocês. Captura esse momento. O momento que ela escorrega da boca. Muito bom, menino. Joga o petisco para ele. Joga o petisco. Aproveita o vacilo dele para capturar esse comando. Outra coisa. Não foquem só em solta, 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 solta. De vez em quando jogou, ele pegou, deixa ele embora com a bolinha. Porque se ele começar a entender que toda vez que ele pega, vocês vão lá e trabalham solta. Toda vez ele fala, que saco isso. Ele tem que entender que é uma brincadeira, que não é só um treino. O grande segredo de treinar o cachorro é a gente criar um teatro e ele não perceber que ele está sendo treinado. Senão eles treinam a gente. Então, derrubou a bolinha. Isso, menino, petisco. Nem que ele não coma um petisco. Daqui a pouco caiu de novo. Isso, muito bom. Joga, jogou, acabou, parabéns. E para de atrás, vira as costas, não. Você vai perceber que quanto mais você ignora, mais ele começa a chegar perto. Então, façam isso, capture isso sem querer. E nem sempre façam solta. Porque às vezes pode estar ficando chato para ele. E sim, ele percebe a diferença das bolinhas. Ficou claro isso. Elas não são iguais. Elas não são iguais, dá para perceber na textura.
na cor, né? O cachorro não enxerga como a gente, mas ele distingue cor. Então, não adianta achar que vai trollar ele, porque não vai, não. Outra coisa muito importante, né, nessa questão de quando soltarem os fives, é importante esconder essa bolinha, tá? Porque se essa bolinha acabou sendo a bolinha dele, ela pode ser um recurso que gere uma disputa. Então, assim, não sei se vocês ficam jogando ela, se atentem quando estiver brincando com eles, se o trovão não tá ficando maluco quando vocês estão brincando com a bolinha. Se não tiver, beleza, segue o jogo. Mas às vezes ele, pô, esses caras estão lá brincando com o meu brinquedo? Sacanagem. E ele faz muito isso também quando ele vê o Kleber. Por exemplo, que nem a gente levanta o tapume, ele vê o Kleber interagindo com os Five, ele naturalmente, né, claro, fica loucão, porque fala, meu Deus, o meu tudo tá lá dando atenção pros outros, Aí né? o Kleber vai lá e ralha com ele. Se o Kleber é o agente que cria esse desespero nele, o Kleber tem que ser o cara que vai lá e desaprova esse comportamento dele. Tipo, né, se eu tiver que vir aqui, vai ser pra brigar com você, cara. Tá? Pra brigar no bom sentido, tá, pessoal? Não, sim, se por exemplo, eles estão lá, tá tudo tranquilo, ninguém lá, tipo, o tapume levantado, chegou o Kleber, começou aquela tensão do trovão, o Kleber vai lá e, ô, trovão, que isso, sabe, dá aquela batidinha no tapume e fala, Tenta ô, acalmar ele ou tenta ralhar com ele. Eu falo, normalmente, o que eu ensino para as pessoas? Cachorro que tenta defender o dono, né? É muito comum nos pequenininhos que ficam no colo. O que eu ensino pro tutor? Ó, você que ele defende, você tem que desaprovar esse comportamento dele. Porque foi você que encorajou, né? Não que o Kleber esteja encorajando. Isso é da cabeça do trovão. Mas ele tem que entender que se ele ficar nesse comportamento, vai ser pior ainda. Então é melhor ele ficar quietinho, o Kleber brincar com os cachorros, depois ir lá dar atenção para ele, do que o Kleber ter que ir lá brigar com ele e depois nem dar atenção. É a questão do ganha-ganha, a balança do peso das emoções. Bem cruel isso, né, Maria Isabel? Percebi agora que você ficou triste comigo. ai, ai, gente, que mano, mas não tem o que fazer, porque a gente também fica naquela questão de que nem a gente fala, a gente não sabe o que aconteceu, né? Você vê que ele tem, sim, é diferente do lobo, que o lobo, ele é terrível, né? Ele vai pra cima de qualquer cachorro, ele era um cachorro chato. Agora, é diferente do trovão. O trovão, você vê que ele tem aquela ansiedade, mas quando o cachorro chega perto, que nem o Félix, chega perto dele, e ele vê que o cachorro não desafia ele muda. Você viu, né? Da água pro vinho. A gente abre o canil, ele entra e ele já quer cheirar, ele fica ansioso para ter um contato. É diferente de um cachorro, por exemplo, que acho que ele só está acostumado com cachorros que desafiem ele. Então, se suponhamos Mas ele. mesmo naquela situação da grade que vocês mandaram para mim lá no começo, porque a primeira vez ele foi e ralhou, depois ele já foi e parou, ele não ficou mais latindo, não ficou mais rolando tensão com o cachorro, não lembro se era da rua ou do vizinho. Então, Era assim, da rua, era dos cockers Ah, lá. então, isso me aquela foi a mostra primeira que vez. ele tem um bom poder de controle. O Trovão não é um cachorro totalmente, né, maluco, como talvez vocês falaram que o lobo é um cachorro que é mais nervosinho, né? Então, agora, o curioso, isso que eu também queria te comentar com você, dos cockers, eles, por exemplo, o primeiro dia, que foi aquela primeira filmagem que eu fiz, você vê que ele foi e ele ficou muito esperando o comportamento, né, do outro. O outro estava tranquilo, ele ficou tranquilo. Aí nos outros dias é que dificilmente calha dele estar solto, os cockers estarem soltos também. Quando isso aconteceu uma outra vez, que eles estavam um dos outros dias, acho que dessa semana ou da passada, e outras duas vezes também, que calhou dele estar solto e os cockers serem soltos também. Aí eles já foram para se atacar porque ele viu que os outros foram para atacar ele, ele foi para atacar, aí fica. Então parece que ele espera muito, assim, sabe? É diferente, por exemplo, do Félix, que independentemente do comportamento do outro, ele sempre fica lá no paz e amor dele. O Trovão não. O Trovão é assim, ele fica esperando. E aí, você vai ser tranquilo, eu vou ser tranquilo. Você vai ser bravo, eu vou ser bravo também. Ele tipo um comportamento espelhado, sabe? Isso é muito bom se vocês tivessem 10 Félixes aí, né? Então, Mas é o que eu falei, vamos fazer devagar. Se a gente conseguir formar o grupinho do Trovão, ótimo. Ótimo. Isso já vai pelo facilitar. menos a gente pode, por exemplo, né, que nem a ideia da gente fechar ali, deixava esses 1.000 metros para ele poder correr e tal no pomar, fecharíamos aí com o tapume, né, para não ter aquela tensão toda hora ali, grade.
E aí, suponhamos, a gente deixa, se a gente conseguir formar esse grupinho, suponhamos Félix, Tobinha, Trovão e mais alguns, aí a gente prende os que dão problema, né? E aí, suponhamos, por umas 2 horas, 1 hora e pouquinho, e a gente solta o grupinho pro Trovão também ter uma interação com o cachorro, né? Para não ficar só com a gente, né? Essa ideia é boa. Eu gosto dessa ideia da gente ir formando esse grupo aos poucos. Mas a gente não sabe quanto tempo isso vai demorar, né, pessoal? Tudo vai da disponibilidade de vocês. Se quiser fechar a chácara amanhã, ótimo. Ótimo, né? Então eu falei tapume não. Tapume eu prefiro que vocês blindem o externo do que a divisão entre eles aí. O tapume, Maria Isabel, a gente vai tirar essa ou semana que vem. Por isso que eu falei, então, Não, eu digo no caso de, por exemplo, assim, suponhamos que não dê certo, por exemplo, com o lobo, realmente gere sim. uma tensão que não tem como, que chega a ser uma coisa perigosa, aí a gente dividir ali. Eu vou até filmar para te mostrar ali onde é o Eu pomar. entendi, mas você, mesmo que divida, você não vai colocar tapume. Não vai pôr tapume, tá? Deixa eles se resolver. Você colocou uma grade segura ali que ninguém vai se matar, eles não vão ficar brigando para a vida toda. O cachorro não quer brigar, gente. O cachorro não quer brigar. Tá? Deixa, deixa. Você vai entender a hora que a gente tirar os tapumes do canil. Não é assim, o cachorro não vai falar, pô, minha missão é ficar ali até matar o outro. Pelo que eu vi, pelo pouco que eu vi dos vídeos da galera aí, vocês não têm cães assassinos aí. Não tem um cachorro todo querendo, não, porque tem cachorro que é assim. Ele fica esperando a oportunidade para pegar outro, mas é muito raro. É muito raro. Eu confesso que eu fico com um receio disso, até porque quando era pequena. Na verdade, eu sou uma pessoa que é a coisa mais improvável do mundo, que eu tinha total trauma de cachorro. Eu era uma pessoa que eu nunca queria ter cachorro na minha vida. Meu Deus. Aí, sou o caso mais improvável. Agora tem 10. Então, eu tive trauma com uma pastora alemã, mas assim, a culpa não era da pastora, foi uma coisa que eu até guardei mágoa, assim, de ter tido. Ela era uma cachorra traumatizada, e isso acabou que eu fiquei traumatizada depois, mas ela sofria maus tratos dos antigos moradores da casa. E aí, quando a gente se mudou, a cachorra ficou lá. Os moradores deixaram. E jogavam água nela, água quente, para ela parar de latir, uns absurdos, assim. Nossa. Isso, assim, nos anos tipo 2001, 2002, há muito tempo. E aí eu era bebezinha, eu devia ter uns 2, 3 anos de idade. Eu nem E era aí diz meu nascido. pai. E aí diz. Aí disse meu pai que uma vez ela estava solta e eu fui ali olhar para ela. Ela veio correndo. E aí meu pai, essa coisa de super protetor, aí essa coisa de, ai, tira ela. Aí me tirou e eu olhei a cachorra vindo. Aí eu nem lembro disso direito, mas eu sei que ficou, assim, para mim, um trauma muito grande de cachorro. Muito, muito Você não grande. foi nem mordida. Mas eu fiquei, assim, muito traumatizada. Mas um negócio, assim, surreal. Eu tinha pavor de ver cachorro, de chegar perto de cachorro. E aí eu perdi isso com um cliente do meu pai, que tinha uma labradora chamada Molly. E era, assim, uma coisa linda essa labradora, muito fofa. E aí, aos pouquinhos, toda vez que eu ia, eu queria ver a Molly. Aí eu ia fazer carinho na Molly. Aí eu comecei a pegar a confiança e desde pequenininha entender que não é todo cachorro que é assim. E depois, quando eu cresci também, a gente amadurece, né? Entende como que funcionam as coisas. Eu fiquei magoada. Até isso eu falo que hoje eu gostaria muito de ter um pastor alemão, porque eu fiquei magoada, assim, com o que aconteceu com relação à uva. Claro, eu era uma criancinha, não ia entender. Mas hoje, assim, se eu pudesse, eu faria totalmente diferente, né? Mas Eu gostaria até de... você tem um pastor e você pode fazer diferente. Nada, É nada é por verdade. acaso. Acho que Então, nada é por acaso. Mais um motivo para a gente realmente se esforçar ao máximo que a gente puder para fazer dar certo. Se isso é tão importante pessoalmente para você, eu pode ter certeza que isso me dá mais gás ainda para a gente fazer acontecer. E não vai ser separando nem blindando, pode ter certeza. Não vai ser pegando a criança e levantando. Claro que a gente não vai enfiar a cabeça da criança na boca do cachorro. Mas vai se aproximando com bastante cuidado, pessoal. Próximos passos agora, tá? Se o tempo permitir, deixar aquele tapume em pé e soltar essa galera o máximo que der. Soltar o máximo que der. Quando recolher eles, deixar o Félix e abrir o canil para ele entrar e interagir com o trovão ali. Se for o caso, se o trovão estiver muito agitado quando vocês forem prender a galera,
espera ele se acalmar um pouco e depois traz o Félix. Ou deixa o Félix chegar lá depois. Porque pelo que eu entendi, se deixar aberto, o Félix nem não vai lá, né? Não. Não vai. Talvez quem vai ser o Lobo. Mas para brigar. O Lobo e o Scooby. Eles vão para brigar. O lobo, ele já vai, assim, mostrando dente, já vai dando, assim, bate na grade, puxa a grade, mostra o dente, ele é bem chato. E aí, o Scooby, ele compra tudo que o lobo ameaçou o lobo, ele vai junto para defender e para atacar junto. O Scooby é bem chato nesse ponto também. É a duplinha do barulho. Vocês têm Então, plena certeza de que o Félix não atacaria o Trovão? Eu acho que ele não atacaria. Eu fico em dúvida do Trovão, né? porque ele revidaria, suponhamos, não, acho que talvez Porque, no menor porque aí eu faria o seguinte, né? É um pouco mais arriscado, não é o protocolo 100% seguro. Eu cansaria bastante o Trovão, brincadeira, passeio na rua. Cansaria um pouco mais o Félix e deixaria o Félix solto e entraria com o Trovão na chácara. Trovão na guia, o Félix solto. Lembra que eu falei que a guia tem aquela situação, ela pode ajudar ou ela pode atrapalhar, né? Mas pelo menos para Eu acho. conter o Trovão e deixar o Félix fazer uma aproximação. Claro, daquela coisa, se o Félix vem chegando e o Trovão se arma todo e tenta atacar, a gente já para ali, né? Mas talvez eu acho que poderia Eu ser. acho que não dá certo, viu, Júnior? Não dá eu certo porque, acho que o assim, como a Félix, gente vai ele estar vai. entrando na chácara, Ele vai. O os Félix, ele é Five aqui, muito ele já, como é que diz? Tem aquela mania de correr com os outros cachorros que já passam na rua. Tá. Então, se está do lado de fora, para atacar qualquer coisa que entra. Eles são assim, tipo, é, a gente, assim, eles defendem. E o que tá aqui dentro na chácara, eles esperam, assim, pra gente. Por exemplo, os Five, eles respeitam muito Mesmo sendo isso. vocês, pessoal, chegando, pelo fato de estar com o Trovão, vai ser o problema. Tá. Então descarta essa A gente possibilidade. Descarta isso. ah, nem entendo. o que aconteceu já até uma vez, importante da gente falar, a gente tentou, quando eles eram pequenos, a gente fazia, assim, saía para passear com eles na rua, né? Uhum. E aí o Félix foi uma vez com a gente, e assim, no portão ainda da chácara, a gente nem teve tempo de andar com ele. A gente saiu, fechou o portão, ficamos prontos para andar. Passou um cara de bicicleta. E era já meio idoso. E ele começou a encarar o Félix, assim, a metros de distância. Acho que o cara tinha medo, sabe? E ele começou a encarar muito o cachorro. E aí, e o lobo também. Eu tava o lobo e o Félix. Júnior, eu quase não consigo segurar esse cachorro. Ele foi para atacar, mas de um jeito que eu nunca imaginei que o Félix seria assim, entendeu? Eu tô acostumada a ver esse bebezinho fofo, ele se transformou num monstro. Assim, em tudo, assim, de pelo, postura, olhar, eu não reconhecia o Félix. Caramba. Ele foi para atacar esse cara com toda a força do mundo, eu não conseguia segurar ele. Aí o Kleber, naquele desespero, o Lobo ficou parado, o Lobo respeitou bastante, mas o Félix, e o cara passou olhando, encarando o Félix. O cara louco. Foi engraçado porque O o cara nem Félix reagiu cumprimentou e a o mundo gente, ficou né? de boa, gente. Foi engraçado que o rapaz que passou, o cidadão, nem cumprimentou a gente, mas a Isabel falou: ah, fica tranquilo, eles são amorzinhos, os cachorros. Calma, E a meu gente, cachorro é bonzinho, ele Ah, tá eu todo fiquei, com olho. e eu fiquei sorrindo, só, né? e ele Segurando. tava. E nesse dia a gente não tava com peitoral, né? Porque o peitoral ele acaba dando uma segurança, apesar da gente não ter controle muito sobre o pescoço, mas a gente tem uma segurança a mais com relação ao cachorro, né? A gente tem como controlar mais do que a. Certeza. Aí esse dia ele tava com a coleira e ele fez de tudo para puxar assim e soltar a coleira para pegar o cara. Menino. Foi um negócio maluco, assim. O Kleber teve que parar de pegar na coleira e segurar na pele, assim, dele, no pescoço, para ele não. Mas é isso aí, Júnior. A Mas gente foi vai, Esqueçam o cachorro solto. Não tá aqui por favor. a gente vai praticando os exercícios aí, vamos tirar o tapume, Tá. tá? E só para finalizar, a Isabel vai perguntar algumas coisas aí sobre outra Ai, dog que ela vai querer não, adotar. então, o que acontece? Ela quer Que saber se vai assim. ser possível fazer uma socialização aí, não sei. Não, então, o que acontece? Antes do Trovão aparecer, a gente estava se programando, tinha mais ou menos uns 6 meses para Você adotar a falou. Hope, que era a cachorrinha cadeirante, que eu me apaixonei por ela.
E assim, sabe, eu nunca vi a cachorra assim pessoalmente. Mas sabe quando você vê e já tem aquele. Ah, E aí eu me apaixonei pela cachorra, Ela tem uma demais. vontade de montar uma ONG, sabe? Aí, Mesmo a gente sendo pobre, mas ela mas é que eu me apaixonei pela cachorra. E aí, assim, claro, tem a questão financeira. A gente não contava com um trovão acontecer. E aí eu não sei se hoje a gente ainda vai conseguir isso, porque assim, a gente está numa situação financeira terrível, muito, muito ruim mesmo. Estamos com, enfim, a gente tem vezes que a gente vocês faz trabalham mais. com o quê, pessoal? O que vocês comercializam? Não, a gente não tem empresa. Meu pai, ele é biólogo e ele vive fazendo autônomo, fazendo laudo ambiental. Isso assim, há décadas, lá em Santos, Bertioga, Guarujá, mas mais Bertioga mesmo. E aí ele tem os arquitetos que passam os trabalhos para ele, ele faz os laudos ambientais, projetos de recuperação ambiental, tudo isso. E aí o Kleber, quando ele parou a parte administrativa, no emprego que ele estava, ele está ajudando meu pai, porque meu pai já tem uma idadezinha, assim, não é tão velho, mas ele também não é tão novo. E aí, para o meu pai, não é mais tão fácil, por exemplo, entrar em lote, pular coisas, sabe? Ele já está com um corpo mais, assim, mais velho, né? Uau. Então, toda essa destreza ele não tem. Aí o Kleber ajuda ele. E aí o Kleber vai começar arquitetura agora, mês que vem, que era sempre um sonho dele, e tudo. E meu pai já está começando a pôr ele em contato com arquitetos e tal. Só que vai ser uma faculdade paga, né? Não vai ser pública. Aí tem toda essa questão. Então, além disso, a gente tem o gasto com os cachorros, né? Em ração, tudo isso. A gente tem a faculdade do Kleber agora, e tem um trabalho do meu pai que é irregular, né? Acaba não sendo assim, todo mês é X. Não, tem mês que é meio X, tem mês que é um quarto de X, e tem mês que é 5X. Então é muito, Seu pai, dispara muito. seu pai tem condições de atender mais demanda ou ele está no limite de atendimento dele? Não, ele tem como atender mais, ele tem como atender E mais. A gente como que está esses clientes chegam até ele hoje? Só por indicação? por indicação e arquitetos. Ele conhece, por exemplo, ele tem uma parceria com uns 4, 5 arquitetos lá de Bertioga, aí eles falam, Zé, tem um laudo X para você fazer. Aí eles vão, passam para o meu pai faz o laudo ambiental, tem laudo que é só de flora, laudo de fauna, porque laudo é assim, antes de você desmatar, por exemplo, o cara quer construir e tal, geralmente tem que mata uma área e aí outra área você deixa para preservação. Ou então tinha uma época que também, não sei se isso ainda pode fazer hoje, você comprava uma área X na serra ali do mar, e aí Tá, desmata seu lote inteiro. Acho que hoje isso não pode mais, acho que hoje você já tem que deixar uma área X do terreno só 30%. só perfeito. mata, assim. E aí, isso varia, né? Tem cliente que não gosta, que não Compensação por quer. mudas, então. Aí meu pai faz todo um projeto, constrói junto com o Seu pai cara, tem põe. uma consultoria, uma engenharia ambiental, uma empresa, alguma coisa do tipo? Não tem assim uma empresa, velho. Ficar Ah, há muitos anos estou também. me intrometendo, né? Deixa eu explicar o porquê que eu estou me intrometendo. Porque uma coisa que virou meu jogo e foi a maneira que vocês chegaram até mim foi através de anúncios, né? Então, assim, eu estudo bastante, foi realmente o que me tirou, ainda não saindo totalmente, mas já consigo tirar o nariz da merda, com todo respeito, foi a questão de não depender mais de indicação. Indicação é muito bom porque normalmente é uma venda qualificada, você só faz as tratativas e fecha. Só que você tem que ficar esperando essa venda bater na sua porta. Aí os anúncios mudaram muito, muito o meu jogo. Então por isso que eu perguntei, se seu pai tem uma empresa, um site, um Instagram, alguma coisa que ele divulga o trabalho dele, é aprender como anunciar no Google, né? Já dei uma googada aqui rapidinho sobre laudo ambiental, já apareceu aqui para mim, Horizonte Ambiental, uma empresa daqui, apareceu aqui EcoSafety, consultoria ambiental, estudos, laudos e licenças. Então, assim, tem uma galera já anunciando fazendo isso. Ou seja, seu pai está deixando dinheiro na mesa em algum lugar. Às vezes, pessoal, né, botar um dinheirinho ali não precisa ser muito. Eu comecei colocando 10 contos todo dia e de repente, assim, pus R$ 300 por mês e não foi uma semana, né, mas em uma semana, pum, fechei uma consulta. Falei, opa, não é tão ruim isso. Aí passa um tempão, você não fecha nada. Então, cogitem isso, Maria Isabel. Se seu pai tem condições de atender, cogitem isso. Se precisar de alguma coisa, eu posso tentar ajudar vocês, orientar, pelo menos mostrar o que eu fiz. Não quer dizer que vai dar certo, mas acho que vale a pena tentar. O Google e o Facebook hoje são duas baitas ferramentas de anúncios e pode ter certeza, pessoal, a todo momento tem alguém procurando alguma coisa. Por mais bizarra que a gente seja ou imagine, tem. Sempre tem. Nossa,
Maravilha, muito obrigada. Eu vou falar para ele, sim. Ele tá, na verdade, há muito, muito tempo já, né, na área. Desde que eu era antes de eu nascer. Então, tipo, se hoje eu vou fazer 23, ele deve estar uns 30 anos, assim, na área. Ele começou fazendo o projeto de recuperação ambiental. Ele foi responsável por conseguir ter novamente Canário da Terra lá em Bertioga. Antes Legal. não tinha. Aí ele fez todo um projeto com uma área de soltura. Nossa, foram anos, E não assim, de dá para ele se dedicação. associar a algum órgão do governo e ser financiado por eles? Uma CETESB da vida, um exército, fazer algum tipo de consultoria a nível mais estadual, né? Mais a nível federal, digamos assim? Eu acho que teve até uma época que ele trabalhou junto com o IBAMA, né? Ah, foi. Só Quando eu que era pequena, ele aí trabalhou junto, o IBAMA fazia muita coisa mas errada. aí É, órgão público muito para difícil. trabalhar direito e para ganhar dinheiro, porque normalmente quando você fala E em É, aí governo, ou é para trabalhar errado ou é para não receber, aí não adianta, aí não é adianta. tanto que pega. A gente tá atolado de trabalho lá embaixo, né? As indicações e tal, só que é o que acontece. Outros biólogos pegam o trabalho para fazer, só que aí o cara, inclusive essa questão aí de empresa, o cara tem empresa e tal, só que aí ele vai lá, manda os estagiários fazer, então aí faz as coisas chega no parecendo meu as pai, ventas dele, né? E aí a gente tem que ir lá aí chega no meu refazer o pai, trabalho que o cara fez. esse outro fez errado, conserta pra mim, é como se fosse uma coisa É, e fácil. aí ele conserta o trabalho. Aí Então, meu pai por isso faz que já tem tudo esse do nome lá. zero, tal, ele Isso tem, vai e luta. isso tem em todo o mercado, tá, pessoal? No meu é assim também. É, É. Júnior, contratei um adestrador, paguei o cara 1 ano. Agora, se eu te contratar uma consulta, você não dá um jeitinho no meu cachorro? Eu falo, tá, o cara mamou 1 ano, né? Sustentou a família dele 1 ano e agora eu tenho que aí dar um jeitinho. Mas é assim em todo segmento, né? A gente tem é. que realmente quebrar algumas barreiras, entender que tem mercado para todo mundo e ir para cima. Mas voltando à história da cachorrinha, né? Então, aí financeiramente eu não sei, por conta disso tudo, eu não sei se financeiramente a gente vai conseguir realmente pegar ela mais hoje, porque tem o trovão, tem tudo, novas situações, né? Então, não sei. Mas se desse, ela é uma cachorra assim, que eu pergunto para as meninas da ONG como que ela é, falam que ela é uma cachorra extremamente sociável. Ela é um Félix da vida, totalmente Félix. Tá. Assim, o cachorro vai para, ela já era uma cachorra de rua, então ela já nasceu na rua, viveu na rua com a irmãzinha dela por muito tempo, até que ela foi atropelada. E nesse atropelamento rompeu ali acho que uma coisa, quebrou, acho que a medula dela. E aí foi assim que ela ficou paraplégica. Elas tentaram. Ela chega até a ter uns movimentos assim na patinha, nas patinhas atrás. Ela chega quando ela vai na fisioterapia, né? Então ela vai em assim piscina, essas coisas, esteira sub. Cirurgias bem severas. Tá. Voltamos? Voltou, Voltamos. voltou. Mas eu tava ouvindo normal. Você falou que ela passou, Ah, tá. tá fazendo fisioterapia. Então, ela faz fisioterapia. Aí nos vídeos da fisio dela, dá pra ver que ela chega assim a dar a ter uns impulsos, sabe? Tá. Mas não chega a ser uma coisa suficiente para assim, ela vai voltar a andar algum dia. Não, isso Isso pode ser só definitivamente. reflexo, tá, Marisabel? Pode ser só reflexo. E elas fazem fisioterapia para ela também não atrofiar, né? Que explicaram pra gente tudo. Ela faz essa fisio. Então, e ela usa assim, elas falaram que se ela anda na grama a maior parte do dia, ela nem precisa ficar de fraldinha, porque ela faz na grama mesmo, assim, ela não tem controle, né? É uma coisa que acaba Ela saindo, usa assim. cadeirinha de roda ou ela se arrasta? Ela tem a cadeirinha de rodas, mas falaram que ela adora ficar se arrastando. Falaram que ela, com a cadeira, ela se sente bastante incomodada. Com isso de se arrastar, ela se sente bem mais confortável, mais alegre. Elas falaram que põe a cadeirinha, ela sente ela não fica tão confortável como se arrastando. E aí, e ela é uma cachorra assim, que, por exemplo, ela falou como que foi o encontro na ONG, né? Que quando eles fazem feirinha de adoção, geralmente todo mundo leva vários tipos de cachorro. Então, vai os cachorros que são bravos, que as pessoas loucas levam lá no meio da feira. E aí, isso acontece. Aí falaram que chegou, não sei se era um pitbull, o que que era. Eu sei que era um cachorro que falaram que era maçudão, assim, bravo. E chegou na frente dela e ficou latindo, querendo briga com ela. Falaram que ela ficou parada, olhando pro cachorro sem entender, querendo cheirar e lamber o cachorro loucão na frente dela. Ela ali parada, querendo lamber o cachorro. Então falaram assim que ela é super sociável. Hoje ela vive num hotelzinho, ela tem uma baia, né? Porque ela precisa
atender, ela não tem lá temporário, ela já está há 2 anos e pouco com a ONG, que ninguém quer adotar ela por causa do problema dela ser paraplégica. E aí, até elas falaram, tiveram já pessoas que tiveram interesse e tal, só que aí quando elas começam a explicar a questão da fraldinha, né? Porque se ela não fica na grama, ela tem que usar fraldinha, tem que limpar. Aí as pessoas já falam que não, Descobrem que dá trabalho. tem a fisioterapia e tal. E aí eu pensei, então o que eu queria te perguntar, assim, sabendo assim dessa parte que ela é um Félix da vida, ela é totalmente oposta ao jeito do Trovão. Você acha que daria certo ela aqui? Pelo que eu entendi, ela teria que ficar mais assim, sem a cadeirinha toda hora, porque falam que ela se sente bem desconfortável. Então falaram, já que você tem grama aí, ela poderia ficar solta assim na grama. Claro que não toda hora, né? Teria que ir lá, limpar, bonitinho. Só que falaram que essa questão da fraldinha realmente incomoda mais ela. Então, ela prefere ficar mais na grama do que com a fraldinha. Até elas falaram que, às vezes, por causa da fraldinha, ela acabou tendo uma... Dermatite. Não, infecção urinária. Infecção urinária. Porque Uma acaba coisa ficando, né? Ou então, às vezes, fica, acho que o cocô, né, ali, né? Não sei como é que funciona uma fraldinha. Tô falando, assim, de experiências humanas, assim, que às vezes acontece, né? Bebê tem infecção urinária porque fica ali o cocô, o xixi, né? Sim. Então, falaram que ela tem isso às vezes, mas eu acho que mais porque, como ela vive num hotel, ela tem uma baia. Então, ela não fica sem a fralda. Ela fica com fralda, acho que a maior parte do tempo. Então, acaba que fica aquela coisa de cocô e xixi, aí acho que facilita essa infecção urinária, né? Aqui não seria assim. Ela ficaria na grama e tal. E aí eu queria te perguntar, você acha que é fácil eles aceitarem ela por ela ter esse tipo de temperamento, personalidade, ou você acha que pode ser difícil igual ao Trovão, assim? O que você acha, Kleber, de tudo isso? Cara, eu acho sim que O Kleber já tá doido, né? Porque vai dar seria... trabalho. Trabalho vai dar mesmo. Mas assim, trabalho a gente já tem mesmo. Então, só que assim, O que me preocupa mais são os cachorros mais chatos da chácara, né? ela não vai poder ficar fora, né? Direto. Porque ela já tem esse probleminha aí, então vai ter que ficar dentro de casa. Não, mas ela ficaria na grama, né? Eu vejo Ficaria que na grama, mas os outros estão também, né? não teria como a gente botar o Félix no carro e ir lá levar para visitar ela, para tentar fazer uma aproximação lá do que acontece? Vai vomitar umas 1000 vezes Isso, daqui até é lá. até uma coisa, eu sei que a gente está se estendendo, mas é uma coisa que eu queria te perguntar. O Félix e carro é um negócio completamente difícil. Ele entra no carro, esse cachorro fica virado no giraia. Ele vomita, assim, a cada quilômetro, sabe? Ele pode não ter comido nada, não ter tomado um gole de água. Esse cachorro entra numa compulsão de vômito, que chega a ser um negócio doentio, assim. Achei que ele tivesse desidratado. Eu levei ele uma vez no veterinário para tomar banho, e foi a pior ideia que eu tive. Ele vomitou 8 vezes em cima de mim, mas foi a sorte que a gente estava com sacola, assim. É um negócio louco, porque ele fica, é diferente do lobo. O lobo entra e fica olhando para frente. O Félix não. As coisas vão passando, ele fica assim, Ele olhando as enjoa. coisas que querem. Ele enjoa. E aí, do nada, ele fica enjoado e vomita. Mas assim, é demais, demais. É muito vômito. Já anotei aqui. Então, Depois, na nossa próxima aula, eu vou passar um treino para vocês. Vamos por partes. eu agradeço. Agora, uma Sobre... coisa interessante, desculpa, te cortando. Agora, se fosse com o lobo, eu não sei, sabe? Porque o lobo é um caso curioso, aquele caso que eu te contei, que aqui dentro ele é um demo, mas você leva ele fora, ele quer fazer amizade com o cachorro, fora da chácara. Tipo, cachorro que ele nunca Mas viu. fora, que nem vocês falaram, fora é tudo diferente. Lá na ONG, na feirinha, é tudo diferente. Ela estava numa zona neutra, ela não conhecia o pitbull. Ninguém garante que se entrar no espaço dela que ela não vai atacar. Porque assim, Marisabel, eu acho que pode dar certo? Eu acho que pode dar certo. É natural para o cachorro fazer amizade e viver em bando. Só que, como eu falei, nesse ponto eu sou muito pessimista, eu vou sempre pensar em todas as dificuldades. E se não der certo? Qual que é o plano B? Assim, assim, assado. Beleza. Eu sou totalmente a favor da gente tentar. Eu só acho que agora, no meio desse processo de adaptação do Trovão, a gente vai estar sendo muito prematuro. Eu entendo que você já vinha namorando esse caso há algum tempo, você já tinha falado para mim. Mas a gente colocar mais um elemento no meio desse processo agora,
eu acho que pode atrapalhar um pouco. Então, o que que eu faria? Se fosse minha tomada de decisão, tentaria? Sim, tentaria, mas adiaria um pouco. Pelo menos até a gente saber o que que a gente vai fazer com o trovão. Senão daqui a pouco é mais um canil com cachorro, mais um canil com cachorro, e daqui a pouco realmente vocês têm uma ONG aí. Um monte de cachorro vivendo separado, não é esse o intuito. Eu já entendi desde o nosso primeiro bate-papo. A ideia é todo mundo viver feliz e em harmonia. Se não der para viver em harmonia, que pelo menos vivam felizes em segurança. Tá? Então eu acho que é possível, sim. Normalmente cães mais fragilizados, ou eles são extremamente nervosos e bravos, ou eles são extremamente sociáveis porque eles entendem a vulnerabilidade deles. Né? Então me parece que é o que você falou, que ela é uma cachorra muito sociável, tipo, ela tolera bastante, ao ponto de aguentar um cara chato gritando na orelha dela. Então eu acho que dá pra gente tentar, eu acho que dá. Né? Ou assim, não, vamos segurar o trovão, vamos tentar fazer com ela e depois retoma o trovão. Isso não é possível, não dá, tipo, desliga uma chave aqui e liga a outra ali. Né? O que mais me preocupa é, tipo, se não dá certo no primeiro momento, a gente ficar com 2 problemões para resolver. Porque essa No caso, cachorra vai demandar mais de vocês. Eu mandei um link pro Kleber, que é uma live que eu tentei fazer semana passada e deu problema na live, a gente gravou ontem e colocou no YouTube da Julieta Pelo Mundo. Julieta Pelo Mundo, acho que eu já falei para vocês, é uma cachorra cadeirante. E a gente conversou bastante na live sobre como é a realidade da família hoje. Levando água na boca, esvaziando bexiga, ela não anda. Né? Então, assim, é muito trabalhoso. Vocês têm disponibilidade? A gente tem. A questão financeira, pessoal, é aquela história, né? Não é bem assim, mas onde come 10, come 11. A gente se vira. É mais pela questão do trabalho que essa cachorra pode demandar agora e comprometer um pouco mais os outros. É, a disponibilidade de tempo, né? é, o tempo. Agora, Exatamente. na questão da. Eu não sei se isso tem diferença também, tô falando assim como leiga, mas parece que tem algumas que elas não fazem, não sei se é verdade isso, não faz xixi assim, tipo, não faz, não consegue esvaziar. A Hope, pelo que elas me falaram, ela, tipo, esvazia toda hora. Assim, deu. Ela não tem o controle, mas ela sai o xixi, sai o cocô, sai. Ela só não sabe. É que nem um cachorro com incontinência, né? Ela do nada, meu Deus, fez xixi. Depende muito da parte nerval, né, que foi comprometida. Né? Então, assim, às vezes essa parte está muito no neurológico, o caso da Julieta é esse, ela segura, ela não faz. Eles têm que fazer um procedimento para esvaziar a bexiga dela. Já outros cães não têm esse controle, não têm a trava. Então, assim, deu vontade, o sistema digestivo, o sistema urinário produziu, sai. Sai. Então, assim, Tá da roupa. né, no caso dela, se for assim, tudo bem. Vai ser, digamos assim, menos difícil para vocês. Né? Principalmente porque vocês têm uma área externa. Agora, tem que ver, ela vai se adaptar bem a uma área externa? De repente, essa cachorra vai ter que ficar dentro de casa? E aí, como que ficam os outros em relação a ciúme, querer ficar dentro de casa com ela? Acho que tem vários pontos positivos e negativos que a gente tem que ponderar. Da minha parte, sou super a favor, só acho que agora não é o momento, sendo bem sincero. Eu esperaria mais um pouquinho. Vocês pensam em ter filhos, pessoal? Vocês são casados? A gente ainda não casou, mas a gente vive como casado já, né? Tá ajudando seu pai, já é casado. Vocês Mas pensam em ter assim, filhos? filhos daqui uns 20 anos. É, vai demorar ainda. Não queremos agora de jeito nenhum. Porque isso também precisa entrar no planejamento, tá? Porque criança também demanda muito trabalho e muito trabalho. Então, dependendo da idade da roupa, é uma cachorra que vai durar aí seus 5, 10, 7 anos. E É aí, novinha. né? Tem Então, um isso ano e também, meio, 2 anos. então, isso também influencia no planejamento familiar a longo prazo. Tudo isso tem que ser pensado. Pessoal, eu sempre vou fazer, você é advogado, eu vou sempre fazer o papel do advogado do capeta. Por quê? Porque eu me preocupo realmente com o verdadeiro bem-estar da família e do cachorro. Não é mais um cachorro que a gente vai pegar para jogar, e vocês não vão fazer isso. E aí também vocês não podem começar a comprometer a saúde financeira de vocês, a saúde emocional e física de vocês, porque compromete. Eu já cuidei de cachorro doente por 4 anos. Eu sei o que é. Não é fácil. Felizmente eu falo, dei conta. Bato no peito e falo, dei conta. A dívida eu fiquei pagando um tempo depois que a cachorra foi embora, mas eu dei conta. É o nosso caso com a Danca. Nossa Senhora, foi um processo mesmo, assim, até emocionalmente, muito difícil. Assim. Então, assim, Foi a gente. isso é uma coisa que me preocupa, porque não é só cuidar de um cachorro, é cuidar de vocês também. Essa também é a minha responsabilidade. Prefiro falar um não agora, desligar a conexão e vocês ficar bravos, me xingar minha mãe. Né? Eu falo, é melhor ficar 5 minutos vermelho, né, e roxo
do que o resto da vida cor-de-rosa de nervoso. Então, Sim. que fique roxo agora, mas que não fique cor-de-rosa o resto da vida. Vamos amadurecer um pouco mais. Tem vídeo, tem fotos dela, ela interagindo, alguma coisa do tipo? Tem, eu vou te passar, vamos te Manda passar para pelo mim. WhatsApp. Manda para mim, faça o treino de soltar os cães, filme esse comportamento do trovão nervoso que você falou para mim, agoniado que ele fica. Vamos fazer uma leitura juntos e eu vou dando feedback para vocês. Maravilha, Júnior. Beleza? Maravilha. Pessoal, a gente vai se falando, podem mandar mensagem sempre que possível, eu vou ver os vídeos, vou respondendo e a gente vai fazendo os ajustes. Maravilha, então, Júnior. Obrigado mais uma vez, uma ótima semana, pessoal. Eu que agradeço. Obrigada para Igualmente. você também. Tchau, tchau. Um abraço. Tchau, tchau.